Capítulo 1. A separação. Roma, ano 68 depois de Cristo. Duas crianças são arrancadas dos braços da mãe, enquanto soldados romanos incendeiam sua aldeia na Germânia. Marcos tem apenas 8 anos. Seu irmão Lucius, 6. Eles gritam um pelo outro enquanto são arrastados para direções opostas. A fumaça engole suas vozes. Aquele é o último dia em que se veem como irmãos. Marcos é vendido para uma escola de gladiadores em Capua. Lucius desaparece nas minas de cobre da Espanha. Ambos crescem acreditando que o outro está morto. Ambos carregam a mesma cicatriz no coração, a lembrança de mãos pequenas sendo separadas à força. 15 anos se passam. Capítulo 2. A Ascensão. Marcos se torna o Leão de Capua, invicto em 32 combates. Seu corpo é um mapa de cicatrizes, cada uma contando a história de um homem que ele matou para sobreviver. Ele não luta por glória. Luta porque esqueceu como fazer qualquer outra coisa. Lucius sobrevive às minas, mas não por muito tempo. Aos 18 anos, sua força bruta chama a atenção de um lanista, um empresário de gladiadores. Ele é comprado, treinado, transformado. Em 3 anos, torna-se conhecido como Touro da Espanha. 17 vitórias consecutivas. Brutal, implacável, sem memória do menino que um dia foi. Nenhum dos dois sabe que o destino está tecendo uma teia cruel. Capítulo 3. O encontro anunciado. O imperador Vespasiano anuncia jogos grandiosos para celebrar a inauguração do Anfiteatro Flaviano, o que um dia seria chamado de Coliseu. Gladiadores de todo o império são convocados. Os melhores dos melhores. Um espetáculo de sangue para 50.000 espectadores. Marcos chega a Roma acorrentado, mas com a cabeça erguida. Lucio chega 3 dias depois, vindo da Espanha. Eles dormem em celas separadas, a apenas 20 metros de distância. Respiram o mesmo ar pútrido do Ludus, mas não se veem. Ainda não. A multidão exige sangue nobre. O lanista organiza o combate final. Leão de Capua contra Touro da Espanha. 2 invictos. Um único sobrevivente. Roma enlouquece de expectativa. As apostas alcançam fortunas. Nenhum dos 2 irmãos sabe que está prestes a enfrentar o único vínculo de sangue que ainda lhes resta no mundo. Capítulo 4. A Arena da Morte. O sol escaldante de Roma banha a Arena de Dourado. 50.000 vozes rugem, como um animal único e sedento. Marcos entra pelo portão leste, capacete de bronze refletindo a luz. Lucius pelo oeste, armado com tridente e rede, um retiarius. Eles se encaram através da areia ensanguentada. Algo estremece no peito de Marcos. Algo antigo. Um eco distante de uma voz infantil gritando seu nome. Ele sacode a cabeça. Impossível. O passado está morto. O sinal é dado. Eles se lançam um contra o outro com a fúria de 15 anos de dor, fome e violência. O tridente corta o ar. A espada responde. Sangue espirra na areia. A multidão urra. Mas algo está errado. Cada movimento de Lucio é familiar. A forma como ele protege o lado esquerdo. A cicatriz no ombro. Marcos já viu esse padrão antes. Mas onde? Capítulo 5. O reconhecimento. Lucius arremessa a rede. Marcos a corta no ar e avança. Seus olhos se encontram por uma fração de segundo. Verde contra verde. A mesma cor. A mesma forma. Os mesmos olhos da mãe. O mundo desacelera. Marcos vê o menino. 6 anos. Chorando. Estendendo as mãos. Marcos. Marcos. Não me deixa. Lucius vê o irmão mais velho. 8 anos. Sendo arrastado. Lucius. Eu volto. Eu prometo. O reconhecimento cai sobre eles como uma lâmina. Irmão. A palavra sai rouca da garganta de Marcos. Lucius cambaleia para trás, o tridente caindo de suas mãos trêmulas. Marcos, é você. A arena desaparece. Roma desaparece. Resta apenas o vazio de 15 anos perdidos. Mas a multidão não entende perdão. Não entende amor. Entende apenas sangue. Morte, morte, morte. O cântico ecoa como trovão. Capítulo 6. A escolha impossível. O imperador se levanta.
Seu polegar permanece horizontal. Ele quer ver o fim. Quer ver qual irmão ama mais a vida que o outro. Marcos deixa a espada cair. Não vou lutar contra você. Nem eu contra você. Lucius joga o tridente longe. Os guardas avançam para a borda da arena, lanças em riste. A mensagem é clara. Lutem ou morram os dois. Marcos olha para Lucius. Vê o menino que carregou nas costas. Que ensinou a pescar no rio. Que ria enquanto corriam pelos campos. Lucius olha para Marcos. Vê o herói que o protegia dos pesadelos. Que prometeu voltar. Que nunca mentiu. Perdoa. Marcos sussurra. Sempre perdoei. Lucius sorri. Lágrimas cortando a poeira do rosto. Eles se abraçam no centro da arena. Dois homens quebrados. Dois meninos reencontrados. A multidão vaia. O imperador gesticula com raiva. Capítulo 7. O desfecho. Marcos sente a lança atravessar suas costas antes de ouvi-la. Lucius sente a segunda um instante depois. Eles caem juntos, ainda abraçados. O sangue se mistura na areia. Irmãos. Finalmente reunidos. Eu voltei. Marcos sussurra, a vida esvaindo. Eu sei. Lucius aperta a mão do irmão. Eu sei. A arena silencia por um momento. Apenas um. Então os aplausos explodem. Roma não entendeu o amor. Entendeu apenas o espetáculo. Mas nas celas escuras do Ludus, gladiadores escravizados ouvem a história. E pela primeira vez em anos, alguns choram. Não pela morte, mas pela prova de que ainda existia humanidade naquele inferno de pedra e sangue. Marcos e Lucius foram enterrados juntos. Sem nomes. Sem honras. Apenas dois escravos em uma vala comum. Mas suas almas, dizem as lendas, finalmente correram livres pelos campos da Germânia, onde um dia brincaram. Juntos. Para sempre. Me conta nos comentários. Você acha que eles fizeram a escolha certa ao recusar lutar? E se inscreve no canal para mais histórias esquecidas de Roma.